Muito boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui hoje para conversar sobre um caso que a gente postou essa semana de enfermidade respiratória, particularmente que me agrada bastante o tema. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse caso, tá? Vamos revisar aqui alguns aspectos então do histórico do exame físico. Trata-se de uma cadela com 2 anos de idade, 12 quilos aproximadamente, sem raça definida. O tutor relatou que faz 2 meses que ela iniciou um quadro de tosse com evolução para intolerância ao exercício, hiporexia e apatia. Já havia realizado múltiplos tratamentos com antibióticos, broncodilatadores, mucolíticos e esteroides, com melhora apenas parcial e recidiva após o término do tratamento. Então, toda vez que ela parava de tomar medicações, o quadro acabava voltando, os sintomas acabavam recrudescendo. E essa paciente mora no litoral de Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Florianópolis, uma informação bem importante, né? E mora com um cão contactante que está saudável, sem nenhum sinal respiratório. Então, uma coisa particularmente que me chama a atenção nessa resenha é a idade do animal, bastante jovem, né? Então, algumas doenças como broncomalácia, bronquite crônica, colapso de traqueia, que podem causar tosse num animal de pequeno porte principalmente, nesse caso aqui nem tão pequeno, né? Mas que poderiam ser diagnósticos diferenciais, ficam menos prováveis em animais jovens, como é o caso dessa paciente. Não impossível, mas menos prováveis, né? Vamos em frente, então. No exame físico, o que a gente pode observar? Mucosas, linfonodos, hidratação sem alterações, a frequência respiratória elevada, claro, levando em consideração temperatura no dia, estado de agitação do animal. De fato, essa frequência respiratória estava elevada. Não havia uma dispneia muito significativa, nem inspiratória nem expiratória, apenas realmente o aumento da frequência da respiração. Temperatura dentro da normalidade e foi observada a crise de tosse no ambulatório, consistente com o quadro que o proprietário relatava de tosse muito intensa, muito frequente, realmente causando decréscimo na qualidade de vida dessa paciente. No mais, não haviam outras alterações dignas de nota no exame físico dessa paciente. Baseado nesses achados iniciais, a gente procurou coletar alguns exames para dar alguma consistência nos nossos diagnósticos prováveis, que a gente já vai falar daqui a pouco, ok? Então vamos em frente. Hemograma. Então o hemograma trouxe alterações muito significativas, né? Na série vermelha, nenhuma alteração importante, hematócrito dentro da normalidade, e na série branca a gente começou a ver algumas alterações importantes. Leucócitos aumentados, então há uma leucocitose, 24.890 leucócitos, mas fundamentalmente há uma leucocitose causada por eosinofilia. Então vemos aqui os eosinófilos muito acima da sua faixa de normalidade, em torno de 11.201 eosinófilos, e isso é eosinófilo pra caramba, né? Tá perfazendo aí quase 45% das células da série branca. Isso não é à toa, né? Isso chama muito atenção em um paciente com qualquer quadro clínico, quanto mais com um quadro de doença respiratória, tá? As demais células basicamente dentro da normalidade. Foi solicitado então o exame radiográfico, aqui o painel bioquímico sem alteração importante, creatinina e proteínas dentro da normalidade, e o exame radiográfico mostrando um aumento global da opacidade pulmonar, obscurecendo a visualização apropriada dos vasos pulmonares, caracterizando-se então por ser principalmente um padrão intersticial desestruturado com algum componente bronquial. A gente vê alguns brônquios espessados, né? Então, o suficiente para a gente caracterizar esse padrão que está sendo observado como um padrão broncointersticial moderado no caso dessa paciente. Muito bem. Então, baseado nos achados de anamnese, exame físico e nessas informações dos exames subsidiários, o que a gente pode pensar em termos de diagnóstico diferencial? Então, vamos colocar pontos que são importantes. Primeiro, a idade do animal. O animal muito jovem, 2 anos de idade apenas. Associado a isso, uma eosinofilia periférica muito significativa. Paciente com quadro de tosse grave evoluindo para dispneia e um padrão broncointersticial moderado. O que devemos pensar então a respeito desse caso? O que vocês acham? Muitos já colocaram no Instagram, né, os mesmos diagnósticos diferenciais que a gente colocou para esse caso, que são então a dirofilariose, que pode causar uma pneumopatia eosinofílica importante, nem sempre ela causa um quadro de pneumopatia tão significativo, tão impactante, mas ela é um importante diagnóstico diferencial, principalmente num cão que reside no litoral. E já adiantando para vocês, o teste para dirofilariose nessa paciente foi negativo.
Segundo, parasitas pulmonares. Embora a gente sempre fale em parasita pulmonar, quando a gente vai pesquisar os estudos aqui no Brasil, basicamente aqui no nosso país, a gente vê que praticamente não são descritos parasitas pulmonares. Com exceção aí do Aelurostrongylus abstrus em gatos, que a gente vê um caso ou outro, os outros parasitas pulmonares, Paragonimus quellicotti, Philaroides misci, Philaroides hirti, Oslerus osleri, são parasitas descritos muitas vezes na América do Norte, na Europa, a gente praticamente não vê relatos aqui no Brasil. O Angiostrongylus vazorum foi descrito aí na década de 80, foi descrito também no começo do século passado, mas são descrições muito esparsas, não tem aparentemente uma prevalência importante aqui no Brasil. Então, parasitas pulmonares, embora seja possível, no nosso país eles não são tão frequentes. E por fim, o principal diagnóstico, que é a broncopneumopatia eosinofílica, né? Todo o quadro é consistente com isso. O que é a broncopneumopatia eosinofílica? É uma doença caracterizada por uma infiltração de eosinófilos no brônquio e no parênquima pulmonar, normalmente em pacientes jovens de etiologia desconhecida. Então não é possível determinar uma causa, um motivo para essa infiltração de eosinófilos no parênquima pulmonar. Então é isso exatamente, essa característica idiopática, sem causa definida, que caracteriza a broncopneumopatia eosinofílica. E como é que a gente pode definir esse diagnóstico? Bom, já descartamos a dirofilariose, ou pelo menos parcialmente, com a realização do teste, que deu negativo. O exame fecal, e foi realizado nesse caso, ajuda a diminuir a possibilidade de parasitas, embora ele dê bastante resultado falso negativo. Tá? E o teste de escolha, então, para definição do diagnóstico é o lavado broncoalveolar, seja cega, seja feito por broncoscopia. E foi justamente o que a gente fez nesse caso. Aqui, no caso, a gente tem o broncoscópio, pode ser realizado, então, a broncoscopia com lavado broncoalveolar. Na broncoscopia, a gente pôde observar sinais de inflamação, com presença de muco e hiperemia, e o lavado broncoalveolar, 92% de eosinófilo no lavado broncoalveolar. Mas, professor, quanto que é normal? Não mais do que 5%. A maioria das células do lavado é macrófago alveolar. 5% de eosinófilos, 5% de neutrófilos, mas 92% de eosinófilo é uma coisa absurda de eosinófilo, né? Associado, então, à incapacidade de determinar uma causa. Ou seja, não tem parasita diagnosticável, não foi visto nem no exame fecal e nem no próprio lavado broncoalveolar. E o teste de girofilária negativo, então a gente firma um diagnóstico de broncopneumopatia eosinofílica. Como que é o tratamento da broncopneumopatia eosinofílica? Ele é feito fundamentalmente com esteroides. Tá? De que maneira e por quanto tempo? Tá? Não tem uma definição cabal do protocolo terapêutico da broncopneumopatia eosinofílica. É recomendada a instituição, então, de uma dose inicial de 2 mg por quilo ao dia, pelo menos inicialmente, e essa terapêutica deve ser mantida aí pelo menos por 10 a 15 dias, e depois você pode ir diminuindo a dose gradativamente, e o tempo de redução vai depender fundamentalmente da resposta do paciente, semelhante a tantas outras doenças alérgicas, imunomediadas, autoimunes, que a gente faz então essa titulação, né? Não tem receita de bolo. Nessa paciente especificamente, eu fiz o esteroide por 10 dias, 2 mg por quilo ao dia, depois baixei para 1 mg por quilo uma vez ao dia por mais 10 dias, e depois fui reduzindo e mantive 60 dias de tratamento. Com 5 dias de terapêutica, ela já não apresentava mais sintomas nenhum, então ela teve uma resposta fenomenal ao uso de esteroide, mas nem sempre é assim. Já tive outros pacientes que eu precisei aumentar a dose do esteroide, porque ele nem respondeu aos 2 mg por quilo direito, respondeu. Tá? E alguns pacientes voltam os sintomas quando a gente começa a baixar a dose. Então, tive pacientes que tenho ainda, né, que usar corticoide praticamente diariamente para controlar o quadro de infiltração eosinofílica no pulmão. Então, vai muito de cada paciente. Então, é importantíssimo o acompanhamento muito a miúde desses pacientes, muito de perto, para a gente poder ajustar a dose e, enfim, definir se esse paciente vai precisar tomar corticoide o resto da vida ou se, em algum momento, a gente vai conseguir diminuir e até retirar a dose do corticoide, tá? Da prednisona mais especificamente, ok?
Pesquisas mais atuais mostram que provavelmente a broncopneumopatia eosinofílica seja causada por alergia a alérgenos ambientais, né? Uma hipersensibilidade do tipo 1. Mas a gente ainda precisa de muita informação a respeito da doença, tem muitas lacunas que a gente ainda não conhece a respeito da fisiopatologia e da etiologia dessa doença. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.